Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim, ex-namorada de Leonardo volta. Álvaro é preso por bigamia. Ângela abre seu coração com Geraldo e não acaba por aí. Samantha finge tentar acabar consigo mesmo para chantagear os pais. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 13 a 17 de maio. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Álvaro liga para o juiz de Real do Mar para se certificar que ele anulou seu casamento com Ângela. O juiz desliga o telefone e Álvaro fica furioso. Ele liga para Dário e diz que está voltando e que Ângela o denunciou. Dário avista Ângela no hospital e diz a si mesmo: "Se você vai cair mesmo, Álvaro, então que seja agora." Dário se aproxima de Ângela e ela se lembra de quando ele lhe dopou. Ela fica nervosa, mas Dário a leva para sua sala. Dário humilha Ângela e diz que ela deveria voltar para seu povoado. Ele debocha do sofrimento dela e diz que ela deveria entender que Álvaro nunca a levou a sério. Ângela dá um tapa em Dário e manda ele não se atrever a falar assim com ela. Fulgêncio acusa dela de ter assassinado Gabino para a polícia. Ângela conta para Ed sobre a humilhação que sofreu por parte de Dário. Ela diz que talvez Dário tenha razão e que ela deveria voltar a seu povoado. Ed diz para a amiga que não escute os conselhos do pau-mandado de Álvaro. Ângela diz que vai voltar para o povoado e vai ligar para o padre Marcos e dar baixa em sua universidade. Ângela liga para o padre Marcos para informar que vai voltar ao povoado. Porém, o padre não deixa ela falar. Padre Marcos conta que comentou com todos do povoado que ela entrou na universidade e estão muito orgulhosos dela. Ângela chora ao escutar isso e percebe que o motivo de orgulho para sua gente. Algumas pessoas do povoado conversam com Ângela e expressam sua emoção e orgulho por ela estudar medicina. Diante da motivação, Ângela decide que irá ficar na capital e garante ao padre que voltará a Real do Mar como médica. Adela está perdida e continua por uma ilha deserta. Leonardo conta para Ângela o estado de sua mãe. Ele diz que sente que fez pouco por ela. Ângela acaricia seu rosto e diz que está ali com ele, lhe apoiando, como ele sempre fez com ela. Leonardo pergunta a Ângela como pode acontecer o pior e o melhor ao mesmo tempo. Ele diz que sabe que ela o compreende perfeitamente e quase se beijam. Porém, nesse momento chega Salma ao hospital e abraça Leonardo. Leonardo fica sem acreditar ao ver Salma e ela diz que voltou ao saber o que aconteceu com Mirtes. Salma olha de forma discriminada para Ângela, dá um sorriso irônico e pede desculpa por ter atrapalhado eles. Ângela estende sua mão para cumprimentar Salma, mas é ignorada. No aeroporto do México, Álvaro é surpreendido pela polícia e recebe ordem de prisão por bigamia. Álvaro é preso no aeroporto e Samantha assiste tudo. Sandro vê Salma no hospital e ela diz que foi ali ver Mirtes, já que ela é como uma segunda mãe para ela. Salma pede que Sandro não perca a esperança e o chama de sogro, causando uma situação desconfortável. Na delegacia, Geraldo chega para saber o que está acontecendo com Álvaro e diz a Dário que vai chamar seus advogados. Sandro diz a Leonardo que Salma não tem nada que fazer ali no hospital. Leonardo diz que sim, mas que Salma sempre foi próxima de sua mãe. Sandro diz que não gosta nada de ter Salma por perto. Sandro teme que ela volte a machucá-lo. Leonardo diz para o pai que não se preocupe, pois já é grande e sabe resolver essas coisas. Sandro diz para o filho que ele está começando a gostar de Ângela. Aníbal liga para Ângela e diz que ela precisa ir trabalhar o mais rápido possível, pois um cliente que viu as fotos dela quer que ela o acompanhe a um coquetel. Ângela aconselha que é melhor ele procurar outra garota,
mas Aníbal diz que é ela que deve ir. Aníbal ameaça Ângela e diz que se ela não for, terá que cobrar juros do empréstimo. Ângela diz que não pode ser na hora que ele quer e que está no hospital e não pode ir. Aníbal diz que vai deixar passar aquela vez, mas adverte que é a última. Léo escuta a conversa e estranha. O advogado Nestor diz a Geraldo que tentará solicitar a liberdade condicional de Álvaro. Geraldo diz que espera que tudo aquilo seja engano, porque se for verdade, ele mesmo se encarregará que Álvaro fique na cadeia. Na cafeteria, Salma quer saber se Leonardo gostou de vê-la novamente. Leonardo diz que é bom saber que ela está bem e que se preocupa com sua mãe. Salma diz que eles fazem parte de sua família, que não poderia deixar de ir vê-los. Álvaro confessa ao advogado Nestor que se casou com Ângela e Samantha e confirma que cometeu a bigamia. Ângela chega à cafeteria e observa Salma e Léo, juntos. Salma confessa a Leonardo que nunca deixou de pensar nele e que jamais deixou de amá-lo. Salma diz que voltou para vê-lo e Ângela ouve. Salma diz a Leonardo que precisava vê-lo. Leonardo pergunta se ela queria lhe ver para deixá-lo em pedaços de novo. Salma nega, diz que queria vê-lo para saber como ele está e para lhe tocar, mas já percebeu que ela não é importante para ele. Leonardo diz que não a compreende, porque um dia antes do casamento ela terminou tudo e agora de repente volta como se nada tivesse acontecido. Salma pede perdão a Léo por ter feito isso. Leonardo duramente diz que já não existem eles e ela foi a culpada por isso. Ângela se vira para ir embora e acaba caindo em um atendente da cafeteria. Léo percebe e vai ajudá-los, provocando a raiva de Salma. Mais tarde, Salma se aproxima de Ângela e fica sabendo que ela é de Real do Mar, um povoado distante. Ângela conta que está na cidade para o curso de medicina e que Léo lhe ajudou a entrar na universidade. Salma diz a Ângela que ela não precisa ficar no hospital, porque ela já está ali para apoiar Léo e seu sogro, e se ela quiser já pode ir embora. Ângela diz que vai ficar, pois Leonardo se comportou muito bem com ela. Álvaro está impaciente na prisão. Fulgêncio mente para todos do povoado dizendo que foi Adela quem assassinou Gabino. Adela caminha por uma praia distante e se sente muito exausta. Beatriz desmaia. Começa o julgamento de Álvaro. Mirtes sofre muito por ter perdido sua perna e recrimina Leonardo por ter permitido aquilo. Mirtes diz ao filho que preferia ter morrido do que viver sem uma perna. Ela chama Sandro de infeliz e que ele é o culpado e deseja que ele morra. Álvaro confessa diante do juiz que se casou com Ângela e Samantha. Ângela fica nervosa e diz que ele é um desgraçado e pouco homem. Samantha exige que Álvaro diga quanto tempo está com aquela mulher. Álvaro conta que conheceu Ângela quando foi a Real do Mar a trabalho. Se apaixonou por ela e que nenhuma das duas merecia o que ele fez. Ele diz que a única coisa que pode fazer é pedir perdão para as duas. Álvaro diz que é o único culpado de tudo e ele assume as consequências. O juiz diz a todos que na próxima audiência possivelmente dará seu veredito. Ângela chora muito, diz a Álvaro que ele acabou com todo o amor dela, com aquela baixaria, e que não sabe como foi tão cega por se apaixonar por um lixo feito ele. Samantha diz a Álvaro que não dará esse gostinho de vê-la chorando porque quem vai chorar é ele. Do lado de fora da audiência, Samantha diz a Ângela que as duas têm muito o que conversarem. Ângela concorda, mas diz que isso será em outro momento. Mais tarde, Ângela confessa à advogada Nancy que está vivendo o pior dia de sua vida. Nancy garante que ela irá se levantar. Samantha conta a Geraldo e Beatriz que seu casamento com Álvaro é nulo e que diante da lei nunca foi válido porque ele se casou primeiro com Ângela. Geraldo diz que Álvaro é um desgraçado e vai tirar tudo dele.
Samantha diz aos pais que irá conversar com Álvaro, a sós, para esclarecer muitas coisas. Leonardo liga para Ângela e ela conta sobre a audiência. Léo conta a ela que sua mãe ficou desesperada ao saber que amputaram sua perna e que isso lhe dói muito. Ângela diz que queria ajudá-lo muito. Léo pede que ela não se preocupe, que descanse, porque ela tem muitas coisas da faculdade e ainda tem que trabalhar à noite. Léo pergunta do que se trata o trabalho dela. Ângela diz que logo contará para ele, pois está ali com a sua advogada. Leonardo pede que ela cuide seu coração, porque Álvaro não sabe o que perdeu. Yolanda pressiona Ângela para que siga trabalhando com Aníbal e faz pressão psicológica nela. Samantha visita Álvaro na cadeia, diz que ele perdeu tudo e que não passa de um mentiroso cínico e asqueroso. Ela exige saber se Álvaro está apaixonado por Ângela. Mirtes diz a Leonardo que quer sair o mais rápido possível do hospital. Léo diz que vai ver o que consegue fazer para a mãe receber alta. Salma chega ali e diz a Mirtes que está ali e não vai sair do seu lado. Álvaro começa a fazer a cabeça de Samantha, dizendo que não sabe se foi amor o que aconteceu com Ângela. Ele diz que foi Ângela que se apaixonou por ele e que quis se casar rápido. Álvaro, mentiroso, diz que Ângela queria que ele pagasse a faculdade dela, de medicina. Samantha está certa de que Ângela só quis estar com Álvaro por sua condição financeira e diz a ele que ela é uma aproveitadora. Ângela conta a Luz como foi o encontro com Álvaro e que ele sequer atreveu a olhar em seus olhos. Yolanda fica satisfeita quando escuta Ângela dizendo à Luz que vai continuar trabalhando para Aníbal. Álvaro diz a Samantha que Ângela não é aquele tipo de pessoa que ela pensa e até chorou na audiência. Samantha diz que Ângela é uma grande atriz e que com certeza chorou porque estava perdendo sua mina de ouro. Ela diz que ele foi muito cego e idiota por acreditar em Ângela. Ângela confessa à Luz que não gosta do trabalho de Aníbal e será obrigada a vender a casa de sua avó para quitar suas dívidas. Salma diz a Mirtes que precisava voltar ao país ainda mais pelo que lhe aconteceu. Mirtes admite que a chegada dela foi a única coisa boa que aconteceu por aqueles dias. Ela pede que Salma more em sua casa, pois precisa dela ao seu lado. Geraldo vai até a pensão para conhecer Ângela. Álvaro diz a Samantha que sua vida e seu amor são dela. Samantha diz que não acredita, mas Álvaro diz que só ele sabe o quanto a ama. Álvaro faz chantagem emocional em Samantha, pedindo desculpas por fazer ela passar o ridículo público novamente. Ele diz que se ela terminar com ele, todos saberão que o marido de Samantha Vega se casou primeiro com uma mulher insignificante. Álvaro afirma que todos irão falar muito mal dela e se divertiriam com a situação. Samantha diz que isso ela não o permitirá. Léo vai tomar banho e fica surpreso ao ver Salma saindo do banheiro. Álvaro propõe um trato com Samantha para que eles continuem juntos, casados e felizes, e que façam todos acreditar que Ângela é uma louca que se meteu entre eles somente para tirar dinheiro. Salma diz a Leonardo que a empregada disse que ela poderia tomar banho no quarto dele enquanto preparava o quarto que ela iria ficar. Léo se surpreende ao saber que Alma morará em sua casa. Ele diz que eles quase se casaram e que não é certo que vivem sob o mesmo teto. Não é uma boa ideia. Salma diz que foi Mirtes quem pediu que ela ficasse e não a deixasse sozinha. Geraldo diz à Luz que Paulo já o deixou bem informado. A sós, Ângela e Geraldo conversam. Ângela diz que foi falar com ele e sua esposa, mas que ficou sabendo que ela estava muito mal e deseja que ela melhore.
Geraldo agradece Ângela. Álvaro bajula Samantha, tenta beijá-la e segue manipulando a cara de tamanco. Samantha hesita em voltar com Álvaro. Ângela conta a Geraldo que depois que se casou com Álvaro, ele disse que voltaria ao México por trabalho e que voltaria por ela e sua avó, mas isso nunca aconteceu. Geraldo diz que Álvaro é um lixo e Ângela continua contando todas as promessas que lhe fez. Geraldo diz que Álvaro conseguiu envolver a todos com suas mentiras e parabeniza Ângela pela coragem de entregá-lo para as autoridades. Álvaro diz a Samantha que ela pode manipular Geraldo como quer, que é a menina dos olhos dele e que pode convencê-lo para aceitar os dois novamente. Samantha diz a Álvaro que ele é uma víbora e que está fazendo tudo aquilo por ele e não por ela. Álvaro diz que com certeza tem seus benefícios, mas que não quer prejudicá-la, mas quer provar que Ângela é a culpada de tudo. Samantha resiste para não cair nas chantagens de Álvaro. Adela é encontrada e ajudada por uma mulher na ilha. Mais tarde, o advogado Nestor mostra para Álvaro um documento que mostrava que o juiz de Real do Mar não desfez o casamento dele e de Ângela. Álvaro fica furioso pelo juiz ter o enganado. Oscar diz a Samantha que checou as redes sociais de Ângela e não há nenhum registro com Álvaro. Samantha diz a Oscar que Ângela é uma mosca morta e que poderia expor diante da imprensa. Oscar diz que Ângela precisa de dinheiro, mas não sabe se ela é do tipo que aceitaria dinheiro por silêncio. Samantha diz que ela está esperando a mídia crescer para pedir muito dinheiro e que é uma aproveitadora. Ângela liga para o Padre Marcos para que ele coloque a casa de sua avó à venda no povoado. Padre Marcos se surpreende ao descobrir que Álvaro enganou Ângela e se casou com outra mulher. Dário pede a Álvaro que, diante de Geraldo, deve fingir que não sabe de nada para seguir o ajudando. Álvaro diz que se tudo sair do jeito que está planejando, sairá muito em breve da cadeia e seguirá com todos os privilégios do Grupo Vega. Ele pede ao amigo que traga Ângela até ele. Oscar diz a Samantha que os seguidores dela saberá que Álvaro foi preso e que deve amenizar a situação. Samantha conta que Álvaro fez ela pensar em seguir com ele e apoiá-lo e fazer todos acreditarem que Ângela é a culpada de tudo. Ela diz que não quer passar vergonha outra vez e que não quer deixar Álvaro, pois se apaixonou de verdade por ele. Luz e Félix estão na audiência e o advogado de Félix acusa Luz de explorar Guigo e forçá-lo a pedir esmola na rua. Luz fica muito nervosa e diz ao juiz que isso é mentira. O advogado de Félix diz que existem testemunhas que podem comprovar que o menino Guigo pede esmolas na rua. O advogado apresenta uma prova para o juiz onde Guigo está com o olho roxo e diz que Luz separou o filho de um pai honesto e direito, somente para levá-lo à miséria. Ele diz que seu cliente pede a guarda total do menor Guigo. Luz se desespera. Samantha conta a Beatriz que conversou com Álvaro e já entendeu os motivos por ele ter agido como agiu. Geraldo chega ali e Samantha diz que Ângela é uma aproveitadora. Geraldo diz que não teve essa impressão de Ângela. Samantha fica furiosa ao saber que o pai já falou com Ângela e se sente traída. A cara de tamanco diz que Ângela só quer dinheiro, mas Geraldo garante que o desgraçado é Álvaro. Samantha diz aos pais que tomou a decisão de ficar ao lado de Álvaro e espera que eles a respeitem. O juiz que conduziu o caso de Luz e Félix determina que Félix fica com a guarda do filho, uma vez que Luz o explora. Luz fica desesperada, se ajoelha e implora que o juiz não tire seu filho. Félix fica satisfeito. O juiz Ernesto informa a Álvaro que ele será transferido a um presídio masculino de segurança máxima, enquanto segue o processo contra ele por bigamia. Ângela e Léo se encontram e ele conta que sua mãe receberá alta no dia seguinte. Ele diz que sua mãe precisará de uma enfermeira e essa enfermeira será ela. Ângela se surpreende ao saber que Mirtes quer tê-la como sua enfermeira e aceita. Leonardo diz a Ângela que ela terá que se mudar para sua casa. O juiz
diz a Luz e a advogada Nancy que, por segurança do menor Guigo, ele terá que morar e viver com seu pai, o Sr. Félix. Ele diz que Luz tem um prazo de 24 horas para entregar Guigo a seu pai e ela sofre muito. A advogada Nancy diz ao advogado de Félix e a ele que isso não ficará assim e que elas irão apelar da decisão. Ângela aceita ir morar na casa de Leonardo enquanto cuida de Mirtes. Léo diz que só existe um problema, que ela terá que deixar seu trabalho noturno. Ângela diz que não havia pensado nisso e que realmente será um problema, pois deve cumprir com alguns compromissos. Ela conta que seu trabalho à noite é demonstração de alguns produtos e bebidas. Léo fica sabendo que Ângela vai vender a casa de sua avó para pagar sua universidade e algumas dívidas pendentes. O advogado Nestor tenta interceder com o juiz Ernesto para que Álvaro siga seu processo em liberdade. O juiz nega e ressalta que ele será transferido para o presídio em 24 horas. Geraldo diz a Samantha que não dá para acreditar que ela queira seguir com Álvaro depois do que ele lhe fez e que isso é um capricho dela. Samantha diz que o único enganado naquela história foi Álvaro e que a tal de Ângela foi quem mentiu. Geraldo diz que isso não é verdade e que, mesmo que fosse, não é justificativa para ele não ter lhe dito nada. Samantha concorda que ele agiu mal, mas deve entender o porquê ele fez as coisas como fez. Samantha defende Álvaro e diz que Ângela somente o usou. Geraldo não quer que a filha volte com Álvaro, mas ela acredita que o pai está lhe dando as costas. Ele diz a Samantha que não conte com ele. Samantha tenta ameaçar o pai, mas ele diz que não vai apoiá-la somente para não ficar em ridículo. Depois, Samantha pede à mãe que lhe ajude para convencer Geraldo a apoiá-la. Ela diz que vai perder o amor de sua vida e até mesmo os pais. Beatriz afirma que ela sempre terá eles. Samantha diz à mãe que este é um momento para eles demonstrar isso, lhe dando seu apoio. Luz diz a Ângela que vão tirar seu filho. Nancy diz que o juiz determinou que Guigo deve ficar com Félix e que ele e seu advogado falsificaram várias provas para culpar Luz de abuso e maus-trato. Ângela fica indignada e Luz diz que Félix cumpriu sua ameaça de tirar Guigo dela, se não dormisse com ele. Mais tarde, Samantha conta a Oscar que sem o apoio de seu pai, nada daquilo irá funcionar. Oscar pergunta se Samantha está disposta a continuar com Álvaro somente por aparências. Samantha diz que só fingirá que perdoou Álvaro para depois se vingar dele. Ela garante que cada dia da vida de Álvaro fará ele se arrepender do que fez. Léo manda uma mensagem carinhosa para Ângela, agradecendo por ela ter aceito cuidar de sua mãe. Ângela diz que também está feliz pelo trabalho e que não vai decepcioná-lo. No dia seguinte, Leonardo está dando aula na universidade quando Salma chega ali. Todos os alunos, inclusive Ângela, os observa. Salma diz a Leonardo que está ali para assistir à aula dele. Álvaro é transferido ao presídio. O guarda diz que o companheiro de cela dele está na cela de castigo, mas que em breve chegará para ser um grande amigo dele. Álvaro se lembra de vários momentos com Ângela. Dário liga para Ângela e diz que precisa falar com ela de algo muito importante sobre Álvaro. Ângela resiste, mas Dário consegue convencê-la para se encontrarem. Salma observa Léo e Ângela e fica com raiva. Beatriz pede que Leonardo mande lembranças a Mirtes e que sente muito pelo que aconteceu. Léo pergunta como Beatriz está se sentindo. Beatriz confessa que tem dias que se sente bem e outros mal. Porém, o que está lhe deixando muito triste é o que aconteceu com Samantha. Ela conta que sua filha ainda quer perdoar aquele homem, mesmo depois de tudo que ele fez. Beatriz diz que Samantha está convencida que Ângela foi quem manipulou Álvaro. Samantha, para manipular os pais, toma vários comprimidos. Leonardo diz a Beatriz que conhece muito bem Ângela Gutierrez e que garante que ela não é nada disso do que Samantha pensa. Beatriz diz que Geraldo também defende Ângela. Léo conta a Beatriz que foi ele quem ajudou Ângela a ingressar na universidade e que ela não é do tipo de mulher que se aproveita de um homem.
Beatriz fica sabendo que Ângela será enfermeira de Mirtes e fica surpresa. Félix e seu advogado chegam à comunidade para buscar Guigo. Dona Pura enfrenta Félix e Nancy pede que ele reconsidere. Félix grita por Luz para trazer seu filho. Sofrendo muito, Luz entrega Guigo para Félix. Félix leva o filho sem dar a oportunidade de Luz se despedir. Dona Pura e Nancy tentam consolar Luz. Dário leva Ângela para ver Clarinha. Ele diz que ela é a razão por Álvaro ter feito o que fez e que é irmã dele. Guigo não quer ir com o pai e grita por sua mãe na rua. Félix tapa a boca do menino e diz que está fazendo tudo aquilo pelo bem dele. A empregada da casa dos Veiga encontra Samantha caída no chão e começa a gritar. Leonardo vai atendê-la e pede que chame uma ambulância. A empregada entrega para Beatriz uma carta que Samantha havia escrito. Ângela fica surpresa ao saber que Clara é irmã de Álvaro. Dário diz que Álvaro fez tudo o que fez por causa da Clarinha. Ângela acredita que Álvaro tenha se casado com Samantha para tentar ajudar a irmã. Dário disse que se ela quiser saber de tudo, deve ver Álvaro para ele se explicar. Luz diz a Dona Pura e Nancy que vai morrer sem seu filho. Abel e Paulo chegam ali e descobrem que levaram Guigo. Adela se sente melhor e agradece à mulher da praia por tê-la ajudado. Adela acabou perdendo a memória, mas a única coisa que se lembra é que um pescador de São Martim a resgatou e que se apaixonaram. Leonardo leva Samantha para o hospital. Geraldo descobre o que aconteceu com a filha e fica desesperado. Beatriz mostra para o marido a carta de Samantha, onde ela diz que fez o que fez porque não queria passar o ridículo novamente e porque ama Álvaro. Dário diz a Álvaro que falou com Ângela e parece ter feito efeito sobre Clara. Álvaro fica satisfeito e diz a Dário que Ângela precisa tirá-lo dali, porque a ama. Dário diz que nem ele mesmo sabia que ele tinha uma irmã. Álvaro diz que não gosta de falar daquele assunto e nem envolver Clarinha nas coisas, mas dessa vez foi necessário. Ele pede ao amigo que cuide de Clarinha, pois é a única pessoa que confia para isso. Samantha é desintoxicada e reage. Leonardo chama a atenção de Samantha, dizendo que ela ainda tem muitos anos de vida e que por ter cruzado o caminho com um homem mau não significa que sua vida terminou. Ele diz que os pais delas estão arrasados e que Beatriz não merece aquilo com tudo que já está passando. Léo diz que nenhum homem, nem mesmo o idiota que lhe enganou, merece sua morte. Beatriz e Geraldo chegam ali para ver a filha e estão agradecidos a Leonardo por ter salvado a vida dela. Samantha pede perdão aos pais pelo que tentou fazer e começa a manipulá-los. Geraldo diz à filha que ele e sua mãe irão apoiá-la em tudo. Aníbal faz uma visita a Mirtes no hospital e fica bem claro que os dois têm muita intimidade. Aníbal diz que ela é sua preferida e Mirtes garante que Sandro pagará caro pelo que lhe fez. Aníbal diz que está disposto a ajudá-la em sua vingança e ela diz que pensará em algo. Aníbal diz que já está indo embora, pois não quer que os vejam, pois assim pode gerar mais escândalos. Antes de sair, os dois se beijam. Mirtes, Drácula safada, diz a Aníbal para nunca se esquecer que ela tem muito fogo e que só se deita com ele. Aníbal diz que só ele sabe como apagar o fogo dela. Luz conta a Ângela que Félix levou seu filho. Ela tem medo que ele machuque Guigo, mas Ângela diz que ele sabe que a justiça está de olho nele. Nancy diz a Ângela que recebeu uma ligação do assistente de Samantha Veiga e que ela deseja vê-la no dia seguinte em sua casa. Paulo conta a Ângela sobre a tentativa de Samantha contra sua própria vida. Ângela aceita se encontrar com Samantha.